Então, foi bem bacana. E nós falamos sobre o centurião, que era um romano que foi elogiado a sua fé, a mulher cananeia, a viúva de Sarepta. Falamos sobre Naamã, o Ciro, né? E isso era a conclusão de uma sequência de palavras, porque eu não teria muito tempo, nunca tenho muito tempo para falar. Como eu tive a chance de vir aqui hoje, eu quero dar a primeira palavra que deu sequência a essa série de palavras. Eu posso até repetir alguns exemplos, mas eu quero trabalhar o texto em si, que é o texto estrutural que fez nascer essa série de palavras. Hoje eu terminei uma série de palavras sobre a bússola da vida. São duas palavras, estão no nosso canal da igreja e também no meu canal. Se você quiser acompanhar, eu falo muito sobre o sentido da vida, inclusive os simbolismos dos cardeais da bússola na palavra de Deus: norte, sul, leste, oeste, né? Quais são os seus significados na Bíblia. E eu dei a primeira parte na semana passada, de manhã, e concluí falando sobre unção e sobre autoridade, também dentro do tema de bússola da vida, hoje pela manhã, né? Porque quem que já usou aquela expressão, eu preciso nortear a minha vida, ou eu estou desnorteado? Quem já ouviu essa expressão? Porque é uma expressão que vem da bússola, porque a bússola, ela aponta para onde? Norte. Olha, algumas pessoas sabem, que legal. A bússola aponta para o norte, que era de GPS, ninguém mais lembra de bússola, só olha para o GPS, né? Então a bússola aponta para o norte. Então tem todo um significado, tem todo um porquê, uma razão da bússola apontar para o norte. Eu explico o mecanismo da bússola e o paralelo espiritual entre a bússola e a palavra de Deus. Então está muito bem estruturado. Se puder, tiver tempo, ouça as duas palavras que já estão nos nossos canais, ok? E quero continuar com vocês algo que eu já ministrei de manhã e não ministrei aqui há várias semanas atrás, e eu acho muito importante trabalhar esse tema, que também fala sobre autoridade, fala sobre unção, mas a questão é, aonde está a fonte? Aonde é que eu vou buscar a autoridade? Qual é a fonte da sua autoridade? Porque é unânime, se eu perguntar aqui para todo mundo, que se há uma concordância de entendimento, que não se constrói nada, não se faz nada sem autoridade, quase 100% vai concordar comigo. Você não atravessa uma rua se você não sentir que tem autoridade para atravessar a rua, sim ou não? Se você tem dúvida, você não tem autoridade. Se você não atravessa uma rua tão simples quanto isso, eu preciso sentir autoridade para fazer alguma coisa. Só caminha quem conquistou a autoridade para caminhar. Então, nós vivemos nesse sistema constantemente e silenciosamente, só que tem algumas coisas que nós estamos tão acostumados a ter autoridade, que parece que não é autoridade. Nós só visualizamos coisas grandes, impossíveis, ou muito difícil alcance. Ou seja, mandar cessar a chuva, chover, parar o vento, parar o mar, não é? Isso é um nível muito maior de autoridade. Não quer dizer que você não tenha outros níveis sobre você. A natureza, ela trabalha debaixo do conceito de autoridade. Se você pegar uma semente, e eu falei isso nos outros cultos, ela tem um potencial enorme de autoridade, só que ela só vai frutificar se ela encontrar o relacionamento correto para externar o seu potencial. Com quem tem que se relacionar a semente para frutificar? Com a terra. A terra tem um potencial enorme para fazer frutificar uma semente, fazer ela ser uma grande árvore, mas ela precisa de quê? Que alguém semeie a semente na terra. Então, autoridade todo mundo tem inerente, mas nós precisamos de relacionamentos para despertar a autoridade. Vou repetir: a autoridade é inerente em nós, da nossa natureza ter autoridade, mas nós precisamos uns dos outros e do relacionamento uns dos outros para despertar a autoridade. Você pode dizer amém? Um tem a chave para despertar no outro a autoridade. Por isso que Deus trabalha em cima de discipulado, porque Ele promove
o tempo todo o relacionamento de alguém que chegou antes, que aprendeu um pouco mais, para levar ensinamento para o outro e para trabalhar um a um, de pertinho, para desbloquear, para fazer o que está em potencial naquela pessoa começar a florescer. O apóstolo Paulo deu uma chamada para Timóteo: Timóteo, eu andei com você, eu ministrei em você, eu pus a mão na sua cabeça, desperta o dom de Deus que há em ti pela ministração, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo, você já cumpriu os requisitos, nós temos um relacionamento, eu transferi para você a autoridade, está em você o potencial, agora floresce, sai do comodismo, sai da mesmice, você é uma grande semente, você já passou da fase de florescer, porque nós tivemos uma relação de discípulo e discipulador, e ele manda uma carta para Timóteo, para levar Timóteo para um patamar maior de autoridade, não é? Então, nós temos que entender isso, que relacionamento produz autoridade. Fala assim comigo. Relacionamentos produzem autoridade. Não tem jeito, nós precisamos uns dos outros. A pedra pela pedra se afia. Quem já viu esse provérbio? A pedra pela pedra se afia. Pelo atrito, relar, é de atrito, relacionamento, é atrito, é limar. Você não tem como relacionar sem ter atrito. E o que nos acalma, refrigera no atrito do relacionamento? É o Espírito Santo. Ele torna algo que seria inflamatório em algo lapidatório, vamos dizer assim. Ele lapida a gente, mas nós precisamos uns dos outros. As nossas diferenças e o amor de uns pelos outros, com as diferenças inclusive, vai nos levar a uma lapidação perfeita, não é? Sempre amando, perdoando e aprendendo. Faça comigo: amando, perdoando e aprendendo. Não tem como você almejar aprender só, sem amar e perdoar acompanhado. Ou então você tem que pedir para Deus enviar um anjo para te discipular, aí você vai conseguir. Mas se você está dentro da visão de Deus, e são seres humanos que Deus vai usar para potencializar a sua autoridade, você vai ter que aprender, amar e perdoar constantemente. Não tem jeito, não tem como fugir. Então, nós só conseguimos transferir autoridade se eu me relaciono com as pessoas que são capazes de me passar autoridade e despertar o potencial que há em mim. Falando sobre semeadura, tem um ditado que eu descobri que não é ditado, que é bíblico. Tem muita coisa que a gente fala que é ditado, que fala que é bíblico, que não é, mas tem muita coisa que é bíblico que tornou-se ditado popular. Um deles é: quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Mas se você abrir em Oséias 8:7, fala o seguinte: porque semeiam vento, colherão tempestade. Não haverá seara, pois o tolo não produzirá cereal. O pouco que der, os estrangeiros o devorarão. Então, a base do ditado está aqui: quem semeia vento, colhe tempestade. Mas com Deus é diferente. É como estava aqui a canção, acho que a Guleza foi lá colar na minha palavra, sobre o Deus que acalma a tempestade. Porque quem semeia vento, colhe tempestade. Mas quem semeia relacionamento com Deus, colhe autoridade sobre a tempestade. Eu quero ver um amém. Aqui está a diferença. O que eu escolho semear? E com quem eu escolho semear? A Bíblia, ela afirma que a semeadura errada, ela vai, se eu semear vento, eu vou colher tempestade. Se eu semear um mau relacionamento, eu vou ter consequências ruins. Eu quero entrar nesse assunto com você hoje mais profundamente. Mas se eu semear estar com pessoas corretas, estar com pessoas que Deus levantou, eu vou colher autoridade para caminhar sobre as tempestades. É poderoso isso. E eu vou te mostrar isso hoje, que esse é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, um exemplo:
quem é salvo tem acesso para onde? Tem autoridade para entrar aonde? Fala para mim. Quem é salvo tem acesso aonde? Ao céu, a vida, assim, vida eterna. Por quê? Porque ele se relacionou com quem? Com Deus. Mas ele encontrou Deus na frente dele? Não. Deus levantou pessoas, sim ou não? Fala assim comigo, pessoas. Pessoas, como eu e você, falhas. Pessoas fiéis a Deus, que ouviram a sua voz, que eram portadores da voz profética, que foram aproximando essas pessoas para a sua palavra. E essa relação trouxe uma relação com Deus e, por consequência, uma conversão, uma confissão, uma postura de vida diferente. Então, isso transferiu para a pessoa a autoridade para o quê? Para a vida eterna, para ser eterno. Porém, o contrário também é imperativo. Quem não é salvo tem permissão para entrar aonde? Ninguém quer falar essas horas, né? É no inferno, não tem medo de falar no inferno. A Bíblia fala de inferno várias vezes, Jesus fala de inferno várias vezes. Nós não temos que ter medo de falar de inferno, não. É uma realidade oposta. A vida eterna é o castigo eterno. Para que a pessoa tenha esse acesso, ela também está condicionada ao grupo de pessoas que ela escolheu viver ao lado. Faz ou não sentido? Ela tem rejeitado as vozes proféticas que Deus tem colocado na vida dela, tem rejeitado os conselhos que Deus tem colocado à frente dela, e tem abraçado outras pessoas, outros conselhos e costumes e hábitos que aprazem a carne, que aprazem o seu dia a dia, que não muda nada, que validam os seus prazeres. Então, tanto o acesso para a vida eterna como para o castigo eterno está ligado com quem eu me ligo de forma íntima. Não quero que você vire as costas para ninguém, não deturpa a minha palavra. A igreja tem que ser luz nas trevas, você pode dizer amém? Estou falando sobre você abrir coração, sentar na mesa, abrir intimidade, sabe, fazer aliança. Mas nós temos que falar com todo mundo, que ter acesso a todo mundo, independente da fé, do jeito, do feitio, não importa. Nós temos que ter condições, sabedoria para fazer como Paulo fazia, ser fraco para ganhar os fracos, fazer de tudo para com todos, a fim de ganhar o máximo de pessoas que fosse possível. Então, relacionamento para evangelismo é uma coisa, agora para abrir coração pessoal, para me potencializar em termos de autoridade, é outra. E quando eu faço alianças com as pessoas erradas, eu estou pegando a credencial que eu não quero, porque eu quero a credencial eterna, que pode dizer amém. Nós todos queremos essa, mas está condicionada ao tipo de pessoas que eu estou dizendo sim, para estar ao meu lado, quando Deus levanta essas pessoas, né? Então, em Lucas 8, 25, fala o texto que eu já mencionei aqui em alguns cultos. Eu quero trabalhar esse texto hoje, que está em Lucas 8, 25, e também em Mateus 14, 24. E Lucas 8, 25 fala o seguinte, acho que eu vou até abrir aqui, Lucas 8, 25, quem tem Bíblia aí, abre aí por favor, Lucas 8. Lucas 8, quem encontrou aí diz amém. Projeção, né? Lucas 8, 25, vamos começar a ler no 22. Certo dia, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago, e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago,
e o barco se enchia de água, e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo se acalmou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água lhe obedecem? Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor, glorificando a Deus? Aleluia. Agora abre, vou até marcar aqui, abre em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, uma outra situação similar. Vamos ler. Do 24, do 23. Despedida a multidão, obrigado. Ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Você vê que duas passagens muito parecidas, porém com dois comportamentos totalmente diferentes de Jesus. O primeiro que eu li, você vê que Jesus, ele levanta, ele repreende o mar, repreende os ventos, sim ou não? E ele repreende os discípulos. Cadê a vossa fé, homens de pouca fé? Na segunda vez que isso acontece, ele repreendeu alguma vez os ventos e a tempestade? Sim ou não? Não, nenhuma vez. Ele ensina, ele leva os apóstolos a subirem de nível, a passarem a caminhar sobre as tempestades. Entenda que Deus tem conosco um processo. Ele é socorro bem presente, como fala a sua palavra, mas ele é muito mais do que socorro bem presente. Ele está aqui para te autorizar a caminhar, às vezes que for preciso, sobre as adversidades. Quem pode dizer amém? Ah, mas é tão bom, pastor, orar ele fazer. É claro que é tão bom, mas esse não é o propósito. O pai, ele está mais preocupado em construir, em edificar o filho, do que fazer só a vontadezinha o tempo todo, de mimar o filho o tempo todo. Olha para cá, Deus quer esticar você. Você vê o silêncio? Não sai um amém. Se eu não pedir amém, não sai. Você fala de esticar, agora fala: Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te fazer próspero. Rapaz, os amém flui. Flui amém. Vai te dar um namorado, uma namorada, um casamento, não sei o que lá, e vai sair amém. Mas fala: Deus vai te esticar, vai te fazer crescer, Ele vai te fazer passar por provas e vencer. Você não vê que não sai amém. Porque a gente tem a tendência de querer ficar na nossa, quietinho, mas Deus não deixa você quieto. Essa é a boa notícia, não é má notícia, essa é a boa notícia, que Deus não deixa você quieto. Ele é desafiador, Ele é desafiante o tempo todo, Ele vai arrumar
uma tempestade, Ele vai colocar fogo na sua cadeira, Ele vai arrumar um jeito de você mexer. Se você não for autônomo, não for, como é que fala a palavra? Não for proativo, obrigado. Deus vai dar um jeito de mexer com você. Então, se adiante, meu irmão. Quem pode dizer amém? Se adiante. E aqui você vê que temos aqui alguns processos, né? Primeiro é imperativo, que quando Jesus não acalma o mar, Ele te autoriza a caminhar no meio da tempestade. Amém? Quando Jesus não acalma o mar da sua vida, Ele te autoriza a caminhar no meio da tempestade. E no mundo espiritual é como no mundo natural. Nós passamos 3 fases. Eu expliquei isso na primeira palavra que eu dei sobre isso. 3 fases que todo mundo passa na vida, em tudo. A primeira fase na vida de todo mundo, todo ser humano, é: eu não sei que não sei. Fala assim: eu não sei que eu não sei. Todo mundo passa por essa fase. Eu não sei que eu não sei. Você não sabe que você não sabe alguma coisa. Depois tem a segunda fase, que é: eu sei que eu não sei. Segunda fase da vida: eu sei que eu não sei. Terceira fase da vida: eu sei que não, eu sei que sei. Primeira fase: eu não sei que não sei. Segunda fase: eu sei que não sei. Terceira fase: eu sei que sei. Deus quer te levar para a terceira fase, espiritualmente falando. Eu sei que eu posso, eu sei que eu fui chamado, eu sei que eu sou ungido, eu sei que não tem tempestade que eu não possa atravessar. Mas até chegar lá tem: eu não sei que eu não sei. Você acha que sabe tudo, mas você não sabe. Depois tem: eu sei que eu não sei, eu sei que eu não tenho, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu não posso ainda. Aí depois tem a fase que é: eu sei, que você já faz sem pensar. É para aí que Deus quer te levar. Vou dar para você um exemplo, porque eu repito, mas é o mais lógico, é o mais fácil de entender. Uma criança, quem aqui está de tênis aqui agora? Quando você vai amarrar o cadastro, você pensa para amarrar o atacador? Alguém aqui ainda pensa para amarrar? Alguém faz isso? Você faz? Ele apontou para ele faz. Tadinho dele. No começo, quando a gente era criança, aparecia amarrado, sim ou não? Você ia passear, bebezinho, 3 anos de idade, 4 anos, aparecia amarrado o seu atacador, lembra? Você não lembra, né? Aparecia pronto. Mas um dia você viu que ele estava desamarrado, e você mexia assim com ele, e ele não voltava para o lugar sozinho. Aí você chamou: mas quem amarra é meu pai. Aí seu pai fala: tenta amarrar. Você já não viu amarrar várias vezes? Já. Tenta amarrar. O que Jesus fez no barco? Ele foi lá, repreendeu a tempestade, ele amarrou o cadarço. Por que você não amarrou? Cadê a sua fé? Cadê você exercer a sua capacidade para você fazer o que eu fiz? Ele fez e chamou a atenção. Ele está esticando. Aí o pai fala: tenta amarrar. O menino vai lá e mexe, faz um nó, uma bagunça, gasta meia hora, não consegue, chora, esperneia. Essa fase é a fase que ele não sabe. Antes ele não sabia que não sabia, agora ele sabe que ele não sabe amarrar o atacador, o cadarço. Então ele passou de uma fase para outra assim, instantâneo. Ele não sabia que não sabia, e agora sabe que não sabe amarrar. Aí o pai: não, você vem aqui, você faz uma orelhinha, você faz outra orelhinha, aquela conversinha que o pai fala com o filho, e o filho começa a treinar, a fazer a gastar uma energia tremenda para amarrar aquele laço frouxo. Dá 3 passos e ou não é? Dá 3 passos ele desfaz, mas ele sabe que não sabe e que está aprendendo. Assim a nossa começa a vida nossa com Deus. A gente começa meio vacilante. A gente começa a entender o que eu tenho que fazer, mas às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Eu faço até a metade, eu paro. Mas Deus está te treinando, te fazendo entrar no automático, até que um dia você, de repente, ganhou prática, aprendeu a apertar, ficou mais velho, passou o tempo, e você está conversando com alguém, está andando,
está desamarrado, você não para o seu diálogo, você abaixa, você amarra, você volta e continua o diálogo, certo ou errado? Você não gasta nenhuma energia, nenhum raciocínio para amarrar o seu atacador, o seu cadarço. Essa é a última fase que Deus quer nos conduzir a nível espiritual. Pode dizer amém? Olha o tanto nós estamos distantes. Ele quer nos levar a viver esse nível de fé automaticamente, sem pensar. E nós estamos vivendo a primeira fase, tudo que a gente faz, a gente clama, a gente ora, a gente implora a Deus, mas Ele está te esticando para a última fase. Eu sei que sei, e nem penso para agir, porque está inerente, está dentro de mim. Eu vivo com a autoridade, é um reflexo, exercer autoridade. Faça comigo, eu chegarei no nível de ter como reflexo a fé, a autoridade, para glorificar o Senhor, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Então, quando Jesus não acalma o mar, Ele te autoriza a caminhar no meio da tempestade. Eu quero pontuar o seguinte: nós podemos não escolher navegar no mar da vida, mas podemos escolher quem deixamos entrar no nosso barco. Relacionamento. Mar da vida é estar nesse mundo, é ter que sair para pescar todo dia, sem saber se vai ter tempestade, se vai ter guerra, se vai ter crise, economia favorável ou não, pandemia. Todo dia nós saímos para pescar, sim ou não? Temos que ir para o mar da vida. Eu não sei como é que vai estar o mar amanhã, mas eu posso escolher quem que vai estar no meu barco. São pessoas que vão me fortalecer na fé, se vão somar comigo, ou se vão duvidar junto de mim, se vão entrar em desespero junto comigo. E muitas vezes nós deixamos o nosso barquinho correr perigo, porque nós não sabemos quem entra conosco no nosso barco. Inclusive, é possível, pastor, um homem de Deus pôr o meu barquinho em perigo? Olha Jonas. Jonas era profeta, homem de Deus, mas ele estava fugindo do seu chamado. A coisa mais perigosa no mundo, perigosa, é um profeta, um homem de Deus fugindo do seu chamado ao teu lado. Perigoso isso. E você não sabe que ele está, se Deus não te revelar. É perigoso. Jonas, ele comprou a passagem, foi lá para Jope, entrou no barco dos caras que nem era crente, cada um tinha um Deus diferente, e começou aquela tempestade, aquele reboliço. O mar ia tragar os marinheiros, até que Deus revela. Se você for ler, Jonas está no capítulo 1, né? O versículo 15 é específico. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Mas Jonas ficou caladinho, não disse nada que era ele o problema, enquanto eles não lançaram sorte entre eles, cada um não orou para o seu Deus, e as sortes que eles lançaram apontaram para Jonas. Falou: vem cá, quem você é, qual é o seu Deus, qual é o seu povo, por que você está aqui? Um inquérito. Aí ele entregou tudo. Não, eu estou aqui porque eu estou fugindo de Deus, eu sirvo o Deus que fez os céus, que fez o mar e fez a terra. E eles falam: que coisa que você fez? E começaram a ficar preocupados: como é que nós vamos lançar um homem desse no mar, sangue inocente? Aí eles passam, o que eu acho bacana nesse versículo, que nem tudo é perdido. No finalzinho dele, você vê que aquele grupo de pessoas que estavam adorando outros deuses, oram ao Deus de Jonas, pede para o Deus de Jonas não imputar sobre eles o sangue inocente, e depois de lançarem Jonas no mar, eles oferecem sacrifícios ao Deus de Jonas. Eles se convertem. É fantástico isso. Mas se Jonas não se acusa, morria Jonas e morria o povo todo. Então é um perigo colocar pessoas erradas no nosso barco, não é? Quem são as pessoas que estão caminhando ao seu lado? Eu falei sobre renúncia hoje de manhã, falou a pastora aqui. Ela renunciou à manga da roupa, você viu, né?
Ela chegou lá e fez assim: ó, menina, dá 10 euros de roupa. Mas não dá para comprar, só se for sem uma manga. Não dá sem a manga, não tem problema. Ele levou para casa sem a manga. Mas tá linda, ela não fica feia, né? Então ela renunciou à manga para ter o que ela queria. Às vezes a renúncia é alguém que está te atrapalhando, está te puxando para trás, está te afastando de Deus. Então, quando Jesus não acalma o mar, Ele te autoriza a caminhar no meio da tempestade. Segunda coisa que eu quero pontuar com vocês: se Jesus é capaz de descansar em seu barco, fique tranquilo, o mar vai se acalmar. Você vê que Jesus está dormindo no barco deles. Ele aqui, ele está simbolizando a Arca da Aliança, Deus e a sua presença. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o ambiente que você constrói no seu dia a dia, escuta essa pergunta que eu vou te fazer, é muito séria isso. O ambiente que você carrega no seu dia a dia, quando você acorda, vai trabalhar, você constrói na sua casa, é um ambiente que cabe repousar a presença de Deus? Ou você só constrói esse ambiente para vir para o culto? Porque você, domingo é Disney, a guerra é lá fora amanhã, é ou não é? A selva é amanhã lá fora. O ambiente que você vai para a selva, vai para a guerra, vai pescar no oceano da vida, é um ambiente que cabe o Senhor descansar ao seu lado, descansar perto de você, ou não tem espaço para Jesus? Porque você sabe que há vários versículos na Bíblia que falam que não há compatibilidade de luz com as trevas. E há ambientes que Deus não vai acompanhar você, se você vai voluntariamente, é óbvio. Ele vai em todo lugar, mas se você voluntariamente está escolhendo algo contrário ao Senhor, em detrimento da sua presença, Ele vai te respeitar. Você já deve ter sentido o que é não sentir o Espírito Santo, sim ou não? Eu já vi pastores falar sobre isso. Não é possível que vocês não sabem o que é isso. De estar vivendo um ambiente, vivendo um momento onde você sabe que o céu está de bronze, que você ora e a sua oração não sai do teto. Quem aqui já viveu isso aqui? Deixa eu ver. Eu já vivi isso aqui também. O povo tem medo, vergonha de colocar a mão no alto, né? Não é vergonha não. Mas é bom você viver e saber que nem sempre, se você não construir um ambiente onde Deus pode descansar ao teu lado, você vai sentir a sua presença. Então, a questão é essa: o ambiente no mar da vida, cabe Jesus tirar um cochilo ali, em paz, ou não? Muitas vezes a resposta para muita coisa errada, ou tribulação, ou falta de paz, porque nós temos tribulação, nós temos dificuldade. A questão é a paz que eu tenho ou não diante dela, a convicção que eu tenho ou não diante da tempestade. E quem me dá essa convicção é o Senhor, é a sua presença. Quem pode dizer amém? Então, não construa um ambiente espiritual na sua vida apenas nos finais de semana, apenas nas células que você vai ser ministrado. Construa no seu dia a dia, quando você acorda, no seu trabalho, com as pessoas que estão ao seu lado, para que haja espaço para repousar a graça, o Senhor presente sempre na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro ponto que eu quero falar com você, nessa relação com Jesus Cristo, quando eu não recebo essa autoridade para acalmar a tempestade, eu recebo para caminhar com a tempestade. Eu já falei isso algumas vezes aqui hoje. Então, crie um hábito onde é mais forte, um hábito é mais forte do que você buscar um entendimento. Tem uma frase que eu gosto muito de Aristóteles, que fala o seguinte, falei isso hoje de manhã: nós somos aquilo que fazemos repetidamente, por isso a excelência não é um ato, mas sim um hábito. A excelência não é um ato, mas sim um hábito.
Então você nunca vai conseguir viver o melhor de Deus para você, vivendo o que Ele quer para você pontualmente, uma vez ou outra, em congressos, em revisão de vida. Não, tem que fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia. Aqui Ele está levando os discípulos para viver essas duas fases, onde a última fase é: eu sei que eu sei, eu ultrapasso, eu venço os gigantes, sem sentir, porque está em mim a autoridade. Vai lá para Davi. Davi, ele foi treinado sem saber para vencer Golias. Primeiro ele teve que ter a paixão pelo seu ofício e pelas suas ovelhas, para o encorajar a vencer o urso quando apareceu, sim ou não? Depois ele teve que vencer quem? O leão. Então quando ele chegou diante de Golias, você vê que na sua atitude, já era, inclusive Eliabe, o seu irmão, fala: eu bem conheço a sua presunção. Fica quieto, é baixinho, invocado, fica quieto, ô Nanico, você vai arrumar problema, fica quietinho aí. Novo demais, Eliabe era o mais velho, estava na guerra, e ele não estava, ele estava indo levar comida para os irmãos, e ele se depara com uma coisa horrenda, que é o gigante todo dia indo no acampamento, afrontando o exército de Israel. E Eliabe tenta frear ele: eu sei como é que você é, calma, isso aqui vai passar, calma. Mas Davi, ele estava já na terceira fase, estava vestido de autoridade. Para ele, Golias era igual o urso, era igual o leão, era mais um que ele ia derrubar. Ele nem sequer pensou, ele não teve receio, ele sabia exatamente o que ele ia fazer, como que ele ia fazer. Ele dispensou a armadura do rei, porque: o rei, não me leva mal não, mas a sua armadura vai me atrapalhar, porque ela é para você, é para a sua altura, para a sua força, para o seu peso, ela vai me atrapalhar, eu não consigo nem mexer. Deixa eu guerrear a guerra com as armas que Deus me deu, com a vestimenta que Deus colocou sobre mim. Não há nem contato físico entre Davi e Golias, vocês sabem a história. Não há contato físico, porque ele é estratégico. Ele sabia o que seria dele se ele tivesse um confronto físico com o gigante, porque ele viveu isso com o urso, viveu isso com o leão. Ele sabia como vencer, ele adquiriu autoridade para vencer gigantes, vencer corpos maiores e mais fortes do que ele. Deus não colocou ele de paraquedas para vencer Golias. Igualzinho ele está trabalhando com os apóstolos aqui sobre as tempestades da vida, ele trabalhou com Davi no campo, no silêncio, no oculto, até o momento chave, que iria o projetar para o exército de Israel e para o reinado de Israel. E aquela batalha foi o trampolim dele para que todo mundo soubesse o nome dele, quem ele era e o que ele podia fazer. E ele passou a assumir a chefia do exército de Israel naquele momento. Então, deixa o Senhor mudar, reprogramar a tua mente. Fala assim: Senhor, reprograma a minha cabeça, a minha mente, em nome de Jesus. Nós temos muitos gatilhos mentais que nos programam para sermos derrotados e para ficarmos na estagnação. Quem ouviu o exemplo que eu dei sobre Pedro caminhando sobre o mar aqui? Deixa eu ver. Pai, eu prego, mas as pessoas não ouvem a minha pregação ainda, é impressionante. Eu vou repetir o exemplo, eu falei 3 ou 4 vezes sobre isso. Pedro, o que é mais fácil na sua opinião? Você vê que Pedro, ele fala: Jesus, se é você, me deixa ir ter contigo. Ele fala: vem, é ou não é? Na sua opinião, o que é mais difícil? Andar sobre as águas, ou estar andando sobre as águas e afundar? Estar andando e afundar é mais difícil do que andar, porque andar é muito difícil, porque eu nunca andei. É um método de Pedro, ele é o único cara que ousou, pisou, firmou e deu não sei lá quantos passos, não fala a Bíblia, não é específico.
Só que Pedro faz algo mais difícil ainda, que é estar vivendo, escuta essa com muito cuidado, vou falar devagarzinho, porque nós fazemos isso no dia a dia. Pedro está vivendo uma nova realidade, sim ou não? Ele já não é mais uma teoria, é um fato. Ele está andando um passo, 2 passos, ele está vivendo uma nova realidade. Como é que você questiona algo que você está vivendo? É mais difícil do que você dar o primeiro passo lá atrás. É mais impossível, mais improvável até. Eu estou perdendo a firmeza. Por quê? Porque o nosso cérebro nos prega partidas. Os registros que estão em nossa mente são negativos. Pedro, ele era marinheiro desde criança. Ele viu, se calhar, vizinhos perderem o barco e vida pescando. Ele mesmo deve ter levado uns capotes e não morreu. Certo? Quando ele sentiu o vento contrário andando sobre as águas, escuta essa. Em frações de segundo, não deu tempo nem de pensar e nem de verbalizar. Em frações de segundo, o corpo dele, o cérebro dele falou o seguinte: Pedro, lembra que a onda tem força para matar você. Lembra do seu vizinho, está tudo aqui no subconsciente. Onde nós temos mais informações é no subconsciente. Depois temos o inconsciente, depois temos o consciente. Esses registros estão no inconsciente, não vieram à tona, mas vieram para o corpo dele, registraram impulsos que quebraram aquela certeza, ou seja, tirou ele da nova realidade. Olha que coisa mais louca. Ele questionou uma realidade nova que Deus pôs na vida dele. E quando ele fala, Jesus me salva, ele dá a mão para ele está reprogramando Pedro. Ou seja, Pedro, quando ele vai sentir dali para frente o vento na cara, ele vai lembrar: o vento na cara me lembra o poder que Deus tem sobre a minha vida. Ele apagou aquele registro de desgraça e derrota do que as ondas poderiam fazer sobre a vida dele, e ficou gravado o que poderia acontecer quando Deus está com ele na tempestade. Ele substituiu o registro. E nós vivemos isso. Deus nos coloca em novas realidades, em novos momentos na nossa vida, e nós damos passos atrás, porque alguma coisa nos lembra algo dolorido do passado, algo que é uma má experiência no passado, e eu questiono uma nova realidade, um presente que Deus me deu hoje, por causa de algo que não deveria nem ser mais lembrado na minha vida. Quer ver outro exemplo? Lembra daquele cego que Jesus cospe no chão, faz lodo e põe nos olhos e manda ele se lavar no tanque de Siloé? Quem lembra aqui? Hoje eu vou orar no final, vou cuspir no chão e eu vou ungir cada um de vocês. Todo mundo sai correndo de acabar o culto. Mas por que Cristo fez aquilo? Eu estava ouvindo uma história, não fala a Bíblia isso, mas é cultura geral, e até hoje é assim. A cultura de Israel, quando alguém é amaldiçoado, ou eles dão que aquilo vem de um pecado da família, que aquilo vem de uma maldição, a pessoa passa e cospe no chão na sua frente. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que estava em Israel fazendo um culto. Alguém perguntou em inglês o que ele estava fazendo. Um menino, uma criança, ele estava dizendo que estava fazendo um culto para Jesus e tudo mais. O menino cuspiu no chão e saiu. Até hoje a cultura permanece assim. Quando você identifica algo que é amaldiçoado, você cospe no chão e sai. Então imagina quantas vezes aquele cego ouviu esse famoso som. Para ele não tinha graça nenhuma esse som. Lembrava o quê? Eu venho de uma maldição. Eu sou amaldiçoado. Quando Cristo faz o mesmo som e cospe, ele fala: mais um, até Cristo está me rotulando como amaldiçoado. Mas ele vai além, ele pega aquilo que todo mundo rotulou como maldição, ele faz ali um soro, um óleo, uma unção, e expressa um amor àquele homem, reprogramando o significado do som, do cuspe na vida dele. Dali para frente, sempre que ele ouvisse esse som, ou ouvisse essa atitude, ia lembrar:
Jesus, ele pode quebrar toda a maldição. Deus está reprogramando para ele não questionar a nova realidade que ele ia viver. Mas olha o trabalho que Deus tem conosco o tempo todo. E nós estamos o tempo todo dando passos atrás, quando Ele quer que nós venhamos a dar passos à frente. Então, deixa o Senhor criar um hábito na sua vida, de você estar sempre em crescimento, sempre esticado, ao ponto de viver, de exercer a sua fé no automático. Quando é que eu me deparei com isso na minha vida? Quando eu passei a viver situações contrárias, de confronto, de vergonha, de dificuldade, que a minha mente já não conseguia aceitar. É como se eu estivesse vendo uma tempestade, dizendo, não, ela não pode me machucar. Não é bem uma revolta, é uma indignação contra aquela situação, e meu espírito se agitava e digo, não, isso não vai me derrubar, isso não vai me quebrar. Eu sei quem eu sirvo, eu sei a minha promessa, eu sei quem eu sou em Deus. Então, ou seja, é um reflexo, passa a ser um reflexo natural. E você age, de repente, o que era para ser destruidor, passa a ser um trampolim na sua vida, passa a promover você, passa a te dar um testemunho maior. Todo mundo que ficou para a história são pessoas que passaram por problemas e venceram. Me fala um nome que está na história que ficou na história porque não venceu nada. Me fala um nome que está na história, para nos dar exemplo, que ficou na história porque não venceu nada, não venceu nenhum obstáculo, nenhum problema. Só estão na história como referência aquelas pessoas que encararam os problemas, que encararam os desafios e que venceram os desafios. Então, desafios não são para te matar, são para te fortalecer, para glorificar o Senhor através da sua vitória em nome de Jesus. Esse é um fato. Então, quando Jesus não acalma o mar, Ele te autoriza a caminhar no meio da tempestade. Nada se constrói sem a autoridade. Nada. Tudo nós carecemos de autoridade. Para terminar, fique em pé onde você está. O mundo espiritual, ele obedece hierarquia, autoridade. O espiritual e o natural. Por que você acha que é importante, por exemplo, o casamento? Ah, pastor, isso é coisa de religiosidade. Eu falei, Será que é? Vou dar para você aqui uma explicação, você reflita e tire as suas conclusões. A palavra, isso é básico, já ouviu 1000 vezes, a palavra bênção quer dizer permissão para prosperar. Quem que sabe disso? Muita gente, né? Bênção em hebraico quer dizer permissão para prosperar. Isso é bênção, é uma autoridade para prosperar em alguma área. Bênção, Baruch, ela nasce de um radical, de uma raiz da palavra Barak, que é prostrar. Ou seja, Deus construiu a palavra bênção com uma parte da palavra que define o se prostrar, o se curvar. Ou seja, está implícito para ser abençoado, me curvar à palavra de Deus, me curvar ao próprio Deus. A consequência é ser autorizado a prosperar. Quando nós casamos, Deus está autorizando o casamento, o casal, a prosperar. Ah, mas eu sou casado no notário, no cartório. Deixa eu falar uma coisa. Quem que já foi num casamento de cartório? Aqui, deixa eu ver. Quem lembra qual é a frase que fala o tabelião lá, o juiz de paz? Ele fala o seguinte: pela autoridade que a mim foi concedida pelo Estado português, pelo Estado brasileiro, eu vos declaro o quê? Marido e mulher. Ele está usando a permissão que ele tem política do Estado
para, segundo as leis daquele país, você ser casado e estar debaixo daquela constituição. Não é uma permissão espiritual. Quando Deus te abençoa através de um profeta, de um pastor, a ordem, ela é espiritual, ela é universal. É para os céus, é para a terra, é para os homens, é para o Estado, é para tudo. Pastor, mas então por que vocês pedem para as pessoas serem casadas no papel, para vocês poderem casar? Por causa dos enrolados, dos caras que é vagabundo, que você casa, depois passa 3 meses, tem uma discussão e separa. No mínimo vai ter um trabalho jurídico para separar. Tem que pensar 3 vezes antes de fazer besteira. Só por isso. Porque quando você é abençoado por Deus, a terra tem que te dar o fruto segundo a sua bênção. Você é um, agora você tem a sua esposa, vocês são 2, depois terão uma família. A terra vai ter que te dar o fruto consoante aquilo que você precisa, porque você foi autorizado. Então há um comando na terra, há um comando no céu, há um comando no orvalho, há um comando no mar, há um comando espiritual em toda a região celestial, para que tudo te seja concedido segundo aquilo que você precisa viver. Quando eu não sou, é só o Estado que está me regulando, o Estado, segundo as suas leis. A terra não ouviu nada, o céu não ouviu nada, o orvalho não ouviu nada. Você está entendendo? É importante você entender o que é autoridade, e a revolução que isso, o impacto que isso tem no mundo espiritual e no mundo natural, para que tudo venha a ser te concedido segundo aquilo que Deus quer entregar a você. Então não substitua as coisas de Deus, as coisas do Senhor, e entenda que nós precisamos viver com autoridade, com unção e com fé. Como eu falei no sábado da festa profética, não é só com palavras, não é só com conhecimento, é com unção, é com autoridade. Deus está te levantando, não apenas para vir aos domingos, Ele está levantando uma geração que faz a diferença. E a igreja, ela tem que se mover tendo ações, atitudes que tocam as pessoas lá fora, no seu dia a dia. E Ele te chama hoje para você ser incomodado a dar esse passo maior de fé e se permitir ser esticado. Deus quer te levar para um patamar não só de viver pedindo que Ele te ajude no socorro, mas para ter confiança e autoridade para caminhar sobre qualquer tempestade. Qualquer gigante que vier se levantar, você vai fazê-lo cair, porque Deus te chamou para não só ter essa autoridade, mas você exercer esse poder aqui na terra. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Eu quero te convidar a orar nesse momento e pedir e falar com o Senhor muito honestamente que você se voluntaria para continuar caminhando. Não seja alguém satisfeito, saciado com o que viveu até aqui. Seja sedento, busque mais, porque Deus tem mais para a sua vida. Não se contente com pouco, busque a plenitude, busque tudo que Deus tem para a sua vida. E Deus tem grandes coisas para você, mas Ele precisa de um coração voluntário, entregue nas suas mãos e na sua presença. E eu quero que você nesse momento faça uma oração, se entregando, se voluntariando para ser esticado pelo Senhor, para ter essa paz que excede todo entendimento, para ter essa fé, essa autoridade capaz de vencer qualquer obstáculo, porque Deus está te chamando para lá. Ele vai hoje sim repreender a tempestade, Ele vai repreender os gigantes, mas Ele diz: aonde está a vossa fé? Cresça, porque eu quero que você passe a repreender
a tempestade, que você passe a viver as batalhas contra os gigantes e vencer os gigantes da sua vida, que você vá navegar no mar da vida e volte com uma boa pescaria, não importa os obstáculos que você vai achar lá fora, porque o Senhor dos exércitos, Ele é comigo, Ele é com você, em nome de Jesus. Então, agora é a hora mais importante do culto, é a hora que você decide o que fazer com aquilo que você ouviu, porque eu posso pregar, mas não posso escolher, não posso decidir por você, só você pode escolher, pode fazer decisões, pode fazer votos, renúncias, concertos com o Senhor, e é isso que os céus esperam nesse momento, que haja uma decisão, que haja um coração desafiado, aceitando o desafio para grandes coisas do Senhor, nesses dias e nessa terra, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos louvar o Senhor, e que Ele ministre o seu coração em nome de Jesus.